Amados irmãos e irmãs, paz e bem, assim como prometi, hoje venho trazer uma reflexão sobre o sacerdócio à luz dos santos padres da Igreja. Eu direi que vamos apresentar 12 colunas da vida espiritual dos santos padres, que poderão ser também colunas para a vida do sacerdote e do padre nos dias de hoje. Como se trata de um assunto bastante denso, gostaria de fazê-lo em 3 vídeos. Vamos fazer o primeiro hoje, certo? São reflexões sobre o clero, reflexões sobre a vida presbiteral a partir dos santos padres, que não vamos realizá-lo, vamos fazê-lo com muito amor e ao mesmo tempo com muito gosto, não é? A força e o vigor dos ensinamentos dos santos padres. Essa reflexão é uma reflexão para reanimar aqueles padres que estão cansados, aqueles padres que estão abatidos, que estão vivendo no chamado Horto das Oliveiras, que se desencantaram com a sua vocação, que se sentem abatidos. E ao mesmo tempo e será sempre um convite para a nossa conversão. O Papa Paulo VI, certa vez, diante do povo, rezando com os cardeais, pediu: rezem pela nossa conversão. E depois da missa, um cardeal disse: Santo Padre, o senhor não devia ter pedido que rezasse pela nossa conversão. O povo pensa que nós já somos santos. E o Papa disse: mas vocês sabem que não são. Então, não fiz coisa errada. Depois, interessante que há poucos dias atrás, me disse um padre: Padre, eu estava com uma psicóloga e disse: olha, eu não estou satisfeito com a vida presbiteral. E aí ela lhe fez uma pergunta muito marcante que serviu para a sua reflexão, porque ela disse: você não está satisfeito com a vida sacerdotal ou com o sacerdote que você tem sido? Com o ministério, com o ministro que você tem sido, com a pessoa que você tem sido, com o modo como você tem vivido o seu ministério? Esta é uma pergunta que vale a pena pensar. Pois bem, os santos padres têm um valor enorme na vida da Igreja. O cardeal Ângelo Roncalli, São João 23, decretou 3 santos padres da Igreja como patronos do Concílio Vaticano II. Então, esses padres têm grande valor. Essa espiritualidade que hoje começo com vocês diria assim, é um desejo, é fruto de um desejo de reforçar a nossa identidade sacerdotal, reconhecer a nossa dignidade para a qual fomos chamados. Recordo aqui aquele fato do Papa João Paulo II, né, que tinha um padre no meio da rua vivendo como um mendigo porque tinha cometido algum erro e estava pagando uma pena, não é? E o Papa João Paulo II convidou para ir ao Vaticano. Mandou que ele arrumasse, desse banho, tirasse a barba, vestisse uma roupa digna. E depois o encontrou na sala e disse: eu quero me confessar com você, porque mesmo que você tenha cometido muitos erros, você continua sendo sacerdote, continua sendo padre. A imagem de Deus, né, a imagem de Cristo, né, sacerdote. E interessante, coloco aqui um outro ponto interessante, das estátuas que foram encontradas dentro do mar, no fundo do mar. Estátuas feitas pelos gregos que tinham muita perfeição, mas estavam totalmente alteradas e sujas e passaram por um período de recuperação, né? E esse período de recuperação demorou muito tempo, mas elas recobraram a beleza que tinham. Assim é a vida cristã e assim é a vida do sacerdote. Vivemos em conflitos, mas não devemos esquecer a beleza do nosso ministério sacerdotal. Devemos também recordar que hoje nós somos convidados a refazer nossas 3 promessas. A promessa de uma vida casta, de um coração que não tenha divisões, um coração que seja inteiramente de Cristo. A promessa de uma vida simples, viver sem ostentações, e a promessa de uma vida de comunhão com a Igreja. Neste sentido da comunhão, é interessante dizer que a obediência não pode ser uma obediência cega e infantil.
Tem a história de um monge que era abade e queria construir a obediência do seu servo, de um monge que tinha chegado há pouco tempo. Ele pegou um graveto como um cabo de vassoura, levou, foi com um discípulo a 4 quilômetros de distância de casa e disse: olha, você todos os dias vai aguar esse graveto. Passa pelo açude e vai 4 quilômetros para ir, 4 quilômetros para voltar para casa. E aquele discípulo fazia isso todo dia e não compreendia qual a razão de fazer aquilo. Qual era a razão de fazer aquilo? Não tinha razão. E depois de um longo período, aquele discípulo resolveu tomar coragem e perguntou: mestre, por que estou fazendo tudo isso? Se não há sentido, se eu aguo, mas não cresce nada. Ele disse: o que está crescendo em você é o dom da obediência. Eu não creio que esse seja um caminho para crescer a obediência. A palavra obediência significa obedaudire, a capacidade de dialogar com profundidade, dialogar com maturidade. São Jerônimo diz: o bispo não é patrão do padre. O bispo não se veja como patrão do padre. E São Jerônimo diz: se você quer, na carta 52 do Nepociano, se você quer que eu lhe trate como príncipe, me trate como um senador, quer dizer, me trate bem. Se você quer ser bem tratado, trate bem aqueles que estão ao seu redor, cultive amizades. Jesus nos diz no Evangelho, né? Já não chamo vocês de amigos, de discípulos, diz aos discípulos, já não chamo vocês de servos, os chamamos de amigos. Então não há como construir uma relação de trabalho só pelo reino de Deus que não passa pela afetividade. Cristo chamou os discípulos primeiro para estar com Ele e depois para pregar, mas primeiro estar com Ele. E notem que na última ceia um deles colocava a cabeça no ombro de Jesus, quer dizer, havia muito afeto, muito amor, muita afetividade, muita docilidade entre eles. Me recordo também de um outro fato ligado à obediência de um coordenador de comunidade que quis testar a obediência de um dos jovens. E disse: olha, vá buscar minha Bíblia que eu deixei na igreja. Tinha terminado o momento de oração. E o jovem foi, voltou com a cara de choro. Não encontrei a Bíblia. A Bíblia está lá, vá buscá-la. Ele foi uma segunda vez, voltou mais triste ainda. Disse: não encontrei a Bíblia, e agora? E aí aquele coordenador disse: é porque eu não coloquei a Bíblia lá. Eu estava testando sua obediência. Infelizmente são coisas que não ajudam. Ajuda a pensar numa obediência que é muito mais subserviência. Numa obediência que não questiona, numa obediência que não ajuda a crescer. Santo Agostinho dizia: prefiro ao meu lado uma pessoa esperta, madura, uma pessoa que tenha compreensão da vida, que me questione, do que um tolo que me aplauda 24 horas e que me faça ser pior do que eu sou. Pois bem, é importante pensar sobre estas coisas. Hoje nós somos convidados a pensar sobre a dignidade sacerdotal. Quem é o sacerdote? Quem é o presbítero? Os monges do deserto, quando eram convidados para ser padres, ou sentiam que iam ser convidados por algum bispo para ser padre, normalmente cortavam os dedos, porque sem os dedos não podiam pegar a hóstia para consagrar. E por que eles faziam isso? Porque diziam: nós não estamos à altura de um ministério tão grande, nós não estamos em altura de fazer isto. E vejam que esse testemunho continuou ao longo da história. Agostinho, que era muito preparado, era rétor, era formado em retórica, era advogado e um padre notável pelas suas pregações, jamais visitava uma diocese vacante para não ser aclamado como bispo, já que no começo o bispo era aclamado e não escolhido ou não eleito de outra forma. Santo Antônio foi convidado ao episcopado pelo cardeal Ugolino, que depois tornou-se papa, e Santo Antônio respondeu: tenho medo de pôr a perder todas as virtudes que a duras penas alcancei. Então é interessante esta reflexão. E depois o Papa Ugolino, quando se torna Papa, diz:
Antônio, já que você não aceitou ser bispo, mas venha como padre pregar para os cardeais, e a partir daquele tempo os franciscanos começaram a pregar para os cardeais e para o Papa, e continuam até hoje através de Raniero Cantalamessa. Muito bem. Há um outro fato curioso, interessante, que é o fato acontecido com São Pio X. São Pio X, logo que foi ordenado bispo, ele foi à casa dele. A mãe estava acamada, doentinha, e ele disse: mamãe, veja o meu anel de padre. E ela disse: meu filho, primeiro beije a aliança do meu matrimônio, porque se você não fosse filho de um matrimônio tão harmonioso, você não seria nem mesmo padre, quanto mais bispo. É muito belo tudo isso, não é? Mas agora eu gostaria de avançar a nossa reflexão sobre a identidade do sacerdote, antes de entrar nos 10 pontos da espiritualidade patrística, tomar como a nossa reflexão do livro 5º de São João Crisóstomo uma palavra sobre o que é o sacerdote. O que é um sacerdote? É um homem de quem Deus fez seu embaixador junto do povo, junto do mundo inteiro, e que pede ao Todo-Poderoso que tenha piedade dos pecadores, tanto os vivos como os mortos. Encarregado dos interesses de toda a gente, Pai de todos, o sacerdote aproxima-se de Deus para lhe pedir o fim das guerras que destroem a terra, o estabelecimento da ordem, da paz, a prosperidade, o desaparecimento de todos os males. Dado que ele ora por todos os homens, deve distinguir-se deles pelos seus méritos. Se pensarmos que o sacerdote é aquele que invoca o Espírito Santo, que celebra o tremendo sacrifício, que continuamente toca Deus com as suas mãos e que tem as chaves do céu, dize-me onde poderemos colocar este homem? Imagina como devem ser aquelas mãos que tocam as coisas santas, como deve ser aquela língua que pronuncia tais palavras, e que alma pode haver mais pura e mais santa do que aquela que há de receber tal Espírito? Os anjos rodeiam o sacerdote e todo o santuário, e o espaço que envolve o altar estão cheios de exércitos celestes em honra daquele que está sobre o altar. Belíssimo o texto de São Giovanni Crisóstomo. Mas ele diz ainda algumas coisas curiosas sobre o sacerdote. Ele diz: é certo que o sacerdócio se exerce na terra, mas podemos contá-lo entre as coisas celestes. E com muita razão, de fato não foi um homem, nem um anjo, ou um arcanjo, nem qualquer outro poder criado que ordenou esse ministro, e fez com que homens ainda revestidos de carne pudessem exercer o ministério dos anjos, mas o próprio Paráclito. Por isso, aquele que foi revestido do sacerdócio deve ser tão puro como se estivesse nos céus, no meio dos poderes angélicos. E continua. Este é o livro 3º. Se pudéssemos imaginar a grandeza do homem ainda envolto em carne e sangue, ao qual é dado aproximar-se dessa natureza bem-aventurada e imortal, veríamos claramente a honra que a graça do Espírito concedeu aos sacerdotes. Na verdade, pelas mãos do sacerdote, não só se realizam esses mistérios, mas também outros que em nada lhes são inferiores, quer pela sua própria dignidade, quer em ordem à nossa salvação. Com efeito, pessoas que ainda vivem na terra são encarregadas de administrar os tesouros do céu e recebem um poder que Deus nunca concedeu aos anjos e aos arcanjos. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. É certo que os que exercem autoridade no mundo também têm o poder de ligar, mas só os corpos. O poder de ligar do sacerdócio toca a própria alma e penetra nos céus. Aquilo que os sacerdotes fazem aqui embaixo, Deus ratifica lá em cima, e o julgamento dos servos
é confirmado pelo Senhor. Belíssimas as palavras de São João Crisóstomo sobre o sacerdócio, não é? E agora, Isidoro de Pelúcia faz uma reflexão muito interessante sobre as críticas que são feitas a alguns sacerdotes e que, às vezes, por causa de um, todos pagam, não é? E todos são postos numa bacia como se todos fossem do mesmo jeito. Santo Isidoro de Pelúcia diz, no século V, no seu livro número 1, né, na carta 52. Calem-se aqueles que desprezam o sacerdócio por causa dos maus exemplos de Eusébio, de Zósimo, de Paládio e de Marom, e não afiem contra si a espada vingadora. Dirijam censuras para aqueles que não são capazes de viver honestamente por serem homens maus e inimigos da piedade e da virtude. Mas ao sacerdócio enalteçam-no e encham-no de louvores, pois a todos oferece com abundância o que é preciso. Por ele somos regenerados e participamos dos divinos mistérios, sem os quais é impossível conseguir o prêmio celeste, como consta das palavras divinas, nas quais não há mentira. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. E de outro lugar, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Pois bem, se é impossível conseguir a herança divina sem esses mistérios, e se esses mistérios, por outro lado, de modo algum se podem realizar sem a mediação do sacerdócio, aqueles que os desprezam acabam por lançar um insulto sobre as coisas divinas e por desprezar também a sua própria alma. Por conseguinte, para que isso não suceda, consideremos o sacerdócio como algo divino. Choremos os que se aproximam dele indignamente, mas não atribuamos os seus pecados ao sacerdócio do modo geral, ao que se deve a toda veneração. Muito bem. Essas palavras nos mostram muita sabedoria, né? Que devemos tratar os sacerdotes com muita sabedoria e ver que há erros e falhas. Lembra-te que és pó, né? E ao pó voltarás. Nós somos feitos de pó, mas isso não tira a nossa dignidade. E eu termino aqui essa primeira parte, depois nós vamos voltar a falar sobre os conflitos dos sacerdotes, da vida sacerdotal consigo mesmo, com as virtudes para as quais foi chamado, com os seus superiores e tudo. Vamos voltar um pouco a ver esses grandes conflitos e as grandes crises sacerdotais. Mas agora, tomemos um texto de Orígenes, ainda sobre esse combatimento. Tu pensas que os que se chamam sacerdotes e se orgulham de pertencer à ordem sacerdotal vivem sempre segundo a sua ordem e fazem tudo o que é próprio da sua ordem? E também creis que os diáconos vivem segundo a ordem do seu ministério? A que se deve o fato de se ouvirem muitas vezes pessoas a blasfemar, dizendo: vem esse bispo, esse presbítero, esse diácono? Não é isso que dizem quando algum sacerdote ou diácono de Deus falta aos deveres da sua ordem e atua contra as ordens sacerdotal ou diaconal? É belo refletir sobre isso, porque a fragilidade faz parte da nossa vida. E o apóstolo Paulo diz: é na fraqueza que me sinto forte, e devemos sentir na fraqueza essa fortaleza de Deus. E por fim, completo esta reflexão com uma palavra de Santo Ambrósio, que diz: Quomodo alis imperabit, qui non potes cupiditatibus suis imperare, refrenet primo libidines, spernat voluptates, iracundiam teneat, coescet avariciam, etc. animi in labes repellat. Quer dizer, de que modo alguém pode querer comandar os outros se não é capaz de comandar a si mesmo? Em outras palavras, freia o teu libido, controla as tuas voluptates, os teus desejos, cuida para não ser iracundo,
cuidado com a avarícia e repele a certos ânimos que não vêm de Deus. Tum incipiet alis imperare, cum ipse improbissimus dominis, dedecore ac turpitudine parere desierita. Quer dizer, como é que você pode querer comandar os outros se você é comandado por vícios ou por senhores que são improbíssimos, são desonestos, são pesados, fatigosos, patrões cruéis? Como? Então, um convite para a nossa conversão, não é? Ele diz: Dum aliquis his tyrannis obedit, nemo illum hominum liberum putare poterit. Quer dizer, qualquer pessoa que está dominado por esses tiranos e obedece a esses tiranos, não pode dizer, em momento nenhum, que é livre, não se pode julgar livre para comandar os outros. Por isso que o apóstolo Paulo insiste tanto que devemos ser homens do combate, nós sacerdotes, não é? Quides enim libertas, potestas vivendi ut velis, quis igitur vivit ut vult, nisi qui recte vivit, ou nisi qui recte vivit, vere liber est qui adeogadet officio, ut legibus non propter metum paret, sed quia id salutare sibi esse judicat. Nisi omneque gerat virtuti bonoque, conforme ne illos philosophus vel rex, quidem liber possit estimare. Quer dizer, quem é de verdade a pessoa livre? Viver livremente é fazer aquilo que você deseja fazer, aquilo que lhe faz bem, que lhe constrói como ser humano. Quem pode dizer que é livre senão aquele que vive retamente? Ser livre é viver retamente, não é fazer o que quer, tudo o que quer. Viver de maneira livre é alegrar-se com o seu trabalho, quem vive desse modo salutar pode se judicar livre. Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, possamos concluir esta reflexão com este texto de Ambrósio. O retomaremos com a tradução, e uma tradução mais completa, com que eu citei um parágrafo. Vamos tomar 3 parágrafos já traduzidos, é claro, eu não tenho tradução no português, eu fiz aqui, mas eu vou fazer uma tradução mais completa a partir do italiano, que eu acho que eu posso encontrar um texto, o mesmo texto em italiano, e poderemos fazer uma reflexão mais profunda. Concluímos aqui o primeiro vídeo sobre a espiritualidade sacerdotal a partir dos padres da igreja. Nos próximos vídeos nós vamos falar sobre os 10 pilares, aliás, os 12 pilares da vida dos santos padres, pilares que davam sustentabilidade à vida sacerdotal daqueles homens. Espero que gostem, espero que este conteúdo possa favorecê-los. Graça e paz, esta é uma palavra dirigida sobretudo aos vocacionados, aos seminaristas e aos presbíteros da igreja.